Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo. Vou dizer que é matinal, porque ainda é de manhã, estou gravando cedo. São 6 horas e 12 minutos, tá bom? Pode ser que você veja esse vídeo outra hora. Então, eu estava aqui pensando um pouco, diante de tudo que você pode assistir, ouvir, falando-se da relação do ser humano, das suas relações humanas, coisas que podem acontecer. Uma delas é você estar, como diz os antigos, nervoso, certo? Os antigos dizem, não faça nada nervoso. Você está entendendo? Ou trazendo para a nossa linguagem atual, que deram uma estruturada nessa linguagem, não faça nada estressado ou sob estresse. Você está compreendendo? Aí você diz assim, mas como eu entendo isso? Bom, se você está estressado, porque alguma coisa afetou os seus sentimentos. E às vezes quando você está de cabeça quente, também, que é um outro termo usado pelos antigos, que nós também usamos. Estou com a cabeça quente, não estou bem para pensar agora, certo? Eu ouvi uma conversa de um amigo meu falando que um senhor já estava de idade e não podendo mais, ele era empresário, e não podendo mais conduzir a empresa, ele passou a empresa para um dos seus parentes. E ele disse assim, aconselhando aquela pessoa, aquele parente que ia assumir: olha, meu filho, nunca tome decisões com a cabeça quente. Deixa para o outro dia. Se você estiver de cabeça quente, não tome decisões com a cabeça quente. Estressado, nervoso, deixe essa decisão, adia aquela conversa para o dia posterior. Você terá tempo de pensar e digerir bem aquilo que você vai falar, para você não tomar as decisões precipitadas. Tá. Lá no livro de Gênesis, eu gosto muito de usar a Bíblia, porque ela tem exemplos dos homens do passado que nós podemos tirar lições para a nossa vida, nesse tempo presente. A Bíblia é um livro, é o livro mais antigo do mundo. E o primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia. Você está entendendo? Então, ela tem exemplos aqui dos homens que viveram lá no passado, das gerações passadas, que nos dá uma luz de coisas que eles fizeram que nós devemos evitar, e de coisas boas que eles praticaram que nós precisamos também praticar, porque as coisas boas, elas não perdem a sua tonalidade, elas realçam a nossa vida e nos dá condições de viver melhor. As coisas ruins, elas prejudicam o processo legal da nossa vida, pode travar a nossa vida. Então, pensar sem estar estressado, tomar decisões sem estar nervoso, de cabeça quente, é uma das melhores decisões que a pessoa deve tomar. E às vezes nem sempre isso acontece. Às vezes pode acontecer comigo, de repente sou surpreendido e posso tomar uma decisão com a cabeça quente. Aqui em Gênesis 34 tem uma história que fala de Diná, uma das filhas de Jacó, com Leia, e que ela foi visitar umas amigas numa terra vizinha, né? E lá ela foi forçada. O rapaz se apoderou dela
e fez maldade com ela. Os irmãos de Léia, ou os irmãos de Diná, sendo os filhos de Jacó, quando ouviram essa notícia, ficaram enfurecidos. Primeiro, o pai do rapaz, você pode ver no trecho aqui da leitura, o pai do rapaz foi conversar com Jacó, a fim de amenizar essas questões. Olha, o meu filho fez uma maldade, ele não devia ter feito isso, mas permita que sua filha case com meu filho, nossas famílias possam se unir, e assim nós podemos reparar esse mal. Isso são duas pessoas já acima dos 40 conversando, tá? Isso também não quer dizer que pessoas acima dos 40 não vão ficar estressadas, vai. Jacó também ficou triste ao saber que sua filha tinha sido forçada. Mas os irmãos de Diná, né, que um deles era Levi, eles não gostaram do negócio, né? Eles não gostaram e eles avançaram sobre aquela cidade e mataram muitos homens, principalmente os machos, né? Os homens, as mulheres não. Assassinaram muitos deles e saquearam a cidade. O resultado disso tudo foi morte de pessoas que não tinham nada a ver com a situação, pessoas que não tinham cometido nenhum mal. Elas foram assassinadas simplesmente porque os irmãos de Diná tomaram uma decisão sem consultar seu pai, sem antes sentarem à mesa e conversar. Então, em cima do calor, enfurecido pelo agravo ou o mal que a sua irmã tinha passado, eles foram lá e fizeram o serviço na outra cidade. Eu estou citando esse trecho, mas tem muitos outros pontos na palavra de Deus que fala sobre isso, que nós não devemos se aplicar nas decisões de cabeça quente. Pense um pouco. Talvez naquele momento você pode estar em desvantagem. Alguém tomou vantagem sobre você. Talvez naquele momento você pode ter sido passado para trás e você ficou estressado, aborrecido ou aborrecida. E agora você quer vingança. Porque você de cabeça quente, tomando um prejuízo, estressado, você está sendo apertado também, você vai explodir. E nessa situação toda, em que os ânimos estão aflorados, pode acontecer coisas ruins, igual aconteceu no caso de Diná. Pode acontecer o assassinato, pode acontecer tentativa de assassinato, pode acontecer agressão física, ambos podem parar na delegacia, ambos podem ser presos, ambos podem enfrentar a justiça e terem suas vidas atrasadas simplesmente porque não pararam para pensar um pouco. Então, conselho que eu dou de hoje, essa não é uma palavra tão incisiva, mas ela é simples. Nunca tome decisões de cabeça quente. Por exemplo, se você discutiu com alguém que você ama, por exemplo, que você gosta muito, talvez de cabeça quente você falou uma palavra que você, na sua tranquilidade, não falaria. Depois que todo aquele estresse passa, você fala assim, poxa vida, eu não devia ter falado aquilo com fulano, porque eu não penso isso dessa pessoa, ou do fulano, ou da fulana. Eu não devia ter dito isso. Eu estava de cabeça quente. E talvez, tem coisas que você não consegue reparar mais. A pessoa fica ofendida. Não dá para poder continuar junto mais. O mal, ele só espera que a gente erre. Se você observar o diabo, o inimigo das nossas almas, o invisível, ele já não faz muito serviço mais. Ele espera você errar. E quando você erra, está debilitado, fraco, frágil, aonde você vê que você não tem esperança mais, ele vai só e termina o serviço. Então tome muito cuidado. Você é especial, é criatura especial de Deus, e o inimigo não quer ver o seu bem. Mas tome cuidado quanto às suas decisões.
Então, não tome decisões ou não fale certas palavras sem pensar, de cabeça quente, estressado, né? Ou nervoso, como diz os antigos. Tá bom? Conversamos numa próxima. Deus abençoe a sua vida e vamos seguindo. Curte aí nossos vídeos, compartilhe para ver se de alguma forma nós consigamos ajudar alguém. Um abraço. Falamos na próxima.